eu já contei uma das histórias hoje cedo, e nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito bacana, é um tema que me chamou muita atenção, e é um tema que, teoricamente, eu não deveria ligar para ele, né? Mas liguei, por questões profissionais. E a primeira vez que eu comecei a perceber que o seu comportamento muda tudo, ou o comportamento das pessoas com você muda tudo, eu estava próximo de completar 12 anos. O que aconteceu? Eu gostava muito de ler, né? Lia muito. E por algum motivo eu gostei de ler sobre coisas de gestão. Eu li toda a obra de Philip Kotler, são mais de 400 livros, entre 8 e 12 anos. Eu li toda a obra de Frederick Taylor, eu li muita coisa. Aí você vai me dizer assim, o que você entendeu? Nada, mas achava o máximo. E numa dessas leituras, era o jornal da cidade, saía todas as sextas-feiras, e havia lá um grande empresário, que praticamente todos os meses, ele era entrevistado, ou aparecia lá de alguma forma, e eu pensei, eu sei a teoria, ele vive a prática. Eu tenho que conhecer esse homem. Talvez vocês já passaram por essa situação, né? De admirar alguém, se imaginar junto com aquela pessoa para beber da fonte, porque ela vive a prática, e você se pensa assim, meu Deus, isso não é possível. Não dá para eu chegar até aquela pessoa. E eu então comecei a ler os livros de Carnegie, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas num dos escritos de Dale Carnegie, ele conta a história sobre, ele começou a pensar que ele seria um vendedor, mas ele tinha um grande problema, ele tinha uma perna menor que a outra. Ele era uma pessoa extremamente feia, assim, esteticamente, considerada como muito feia. Ele tinha uma língua presa naquele momento, falava muito mal, mas ele pensava assim, eu vou ser um grande vendedor. E ele tentou de tudo, ninguém dava chance para ele, até que alguém de tanta insistência pensou assim, vou te dar uma chance, se você vender bem, então nós vamos te contratar. E ele começou a pegar a pior rota de todas. E em um mês, a pior virou a melhor. Todo mundo da empresa começou a se questionar, o que era aquela ali, poxa vida, ninguém tinha prestado atenção que aquela era melhor. E como ele não era protegido, né? Tiraram ele da melhor, que era a dele, e colocaram-no na pior. No próximo mês, a pior novamente era a melhor, e a melhor passou a ser a pior. Os resultados da vida estão dentro de você. Estão dentro de você. O seu comportamento modifica as coisas. Então eu naturalmente me perguntava assim, puxa vida, por que não vai ser possível eu, que não conheço ninguém, um menino aqui, que não conheço ninguém, conhecer essa pessoa e pedir apoio, né? Bolei minha estratégia de acordo com os conselhos de Dale e fui visitar aquele mega empresário. Ele tinha 5.000 funcionários na época. Eu cheguei no escritório dele, pedi para falar com ele, claro, né? Ele ia me atender, de jeito nenhum. E o que você quer falar com ele? A secretária disse, pô, eu quero ouvir os seus conselhos, quero fazer umas perguntas para ele. Olha, mas ele é muito ocupado, eu posso esperar? Ok, nós vamos falar para ele, aguarde aí. Sentei no sofazinho lá. Vocês acham que ele me atendeu? Não. Naquela hora não. O tempo foi passando, foi passando. É engraçado, gente, porque o tempo passava, 1 hora, 2 horas, aí eu levantava meu olhar assim para a secretária, ela olhava para mim, pegava o telefone. Ele está esperando ainda. Sei. Olha, ele não pode agora não, você pode esperar mais um pouco? Posso.
Deu meio-dia, eu olhei para ela, ela olhou para mim, não vai dar, né? Você não quer voltar outro dia? Porque agora é a hora do almoço. Eu falei, não, eu trouxe meu lanchinho preparado para almoçar. Posso almoçar aqui? Posso, eu vou esperar. Não desista dos seus sonhos. Só porque teve problema, né? Desistir? Que isso? Essa não é uma possibilidade, não é mesmo? Esse é um comportamento milenar dos vencedores. Primeiro, eles não desistem. Eles não desistem. Deu problema. Problema do problema. Não desiste. Você não pode desistir. Eu não desisti. 5 horas da tarde. A secretária estava muito incomodada. O expediente estava por terminar. E então ela pega o telefone, fala para ele. E ele ficou com pena de mim. Veja, se eu tivesse chegado naquele lugar com soberba, certamente eu não seria atendido. Mas eu estava ali reverenciando a autoridade daquela pessoa e dizendo, eu quero só fazer uma pergunta, ouvir um conselho, é rapidinho. E eu insisti, e ele então me atendeu. Fui o último a ser atendido naquele dia. Fui o primeiro a chegar. Fui o último a ser atendido. E eu entrei. E ele olhou para mim e disse, e aí menino, o que você quer aqui? E eu disse para ele, olha, eu sou um grande leitor, de tudo que eu li, parece que as notícias que eu vejo do Senhor, as entrevistas que eu vejo que o Senhor dá, parece que o Senhor é a encarnação do que eu vejo nos livros. Eu vim aqui lhe fazer um pedido. O Senhor pode dizer não, mas pelo menos eu transmiti ao Senhor meu pedido. Eu vim aqui lhe pedir, se o Senhor permitir, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, sentar do seu lado e ver e ouvir como o Senhor lida com as coisas. Eu digo, eu não vou falar nada, não vou te atrapalhar, eu só vou trazer meu caderninho, eu quero beber da sua experiência prática. Eu vejo o que o Senhor fala, sou seu fã. Acho que se o Senhor puder dar um presente para alguém, faça de mim o seu fantasma, só quero fazer isso. Vocês não sabem o que aconteceu. Aquele homem começou a tremer, começou a chorar, e me disse assim, em todos esses anos, ninguém reconheceu o que eu fazia. Você é a primeira pessoa. Você foi a primeira pessoa que prestou atenção em mim. Como é que você veio aqui? Seus pais sabem que você está aqui? E eu contei para ele como foi que eu fiz para chegar lá. Eu havia feito o seguinte. Dias anteriores, eu havia comentado com os meus pais, com os meus irmãos, sobre o que eu lia. E lembre-se, meu pai era analfabeto. E sobre o que eu lia sobre aquele Senhor, e dizia, eu quero conhecer esse homem. Um belo dia eu tomei coragem e disse assim, se eu for lá, será que ele me atende? Meus pais disseram assim, bom, se você tentar, o máximo que você vai ouvir é, não, mas pode ser que seja sim. Nós éramos muito pobres, mas o lanchinho não tinha como preparar, não é? Separar o dinheiro de pegar o ônibus, ir até lá e voltar, havia como. E ele, ouvindo essa história, perguntou, aonde você mora? Vou levar você em casa. E ele foi lá em casa. Abriu os portões humildes da nossa residência, bateu na porta, meu pai abriu, e ele disse, esse é o seu filho? Sim. O senhor sabe onde é que ele estava?
O que ele estava fazendo? Sabemos, ele foi ver o senhor. O senhor autorizou? Autorizei. E meu pai perguntou para ele, o senhor aceitou? Ele, eu aceitei. Eu vim aqui fazer um pedido para o senhor. O senhor deixa mais do que uma semana? Eu prometo que ele vai ter o que comer, eu venho pegá-lo e venho trazê-lo. Ia fazer 12. Nos próximos 6 meses eu andei, por onde ele ia, eu ia. Eu ouvi cada coisa que nem na universidade eu ouvi. Então o que ocorre? Quantas vezes eu vejo pessoas extremamente capazes, estudadas, prontas, mas que não vivem as experiências, basta você estender as mãos, mas você não pega a sua oportunidade. Por diversos motivos, ela está ali. É sua a oportunidade, mas você não pega, não é? Por que será? Nesses 6 meses eu participei de diversas reuniões do conselho de administração dessa empresa. Era interessante, eu fui apresentado como um menino que sabia demais. E lá haviam doutores das mais diferentes áreas, e de vez em quando eles travavam num determinado tema. Aí já olhavam assim meio jocosamente para mim, e aí menino? Aí eu pegava minha pilha de livros. Eu não sei porque eu não vivi isso, mas esse livro aqui relata um problema parecido e diz que a solução é tal. E eles iam ver e dava certo. Eu comecei a ter uma carreira de gestão muito cedo. Eu andei o Brasil quase todo por causa disso. E ali por volta, mais ou menos dos meus 23 anos, eu fiz uma outra descoberta, muito interessante. Já tinha andado pelo mundo, ganhado dinheiro, transformado a vida da minha família. Mas aí alguém perguntou assim, Wesley, eu vejo você de manhã falando com um monte de psicólogos, orientando o que eles vão fazer. De tarde você está com advogados, no final da tarde com contadores, você comanda esse pessoal todo e tal. Você é formado em quê mesmo? Aí eu me perguntei, caramba, agora que eu percebi, eu sou formado em nada. Sou formado em nada. O brasileiro valoriza papel, diploma, né? E eu comecei a perceber que o pessoal começava a me questionar porque eu não tinha esse pedaço de papel. Eu quero dizer para vocês que eu descobri muito cedo que eu tenho um dom, Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, eu só tenho um. Eu aprendo com absurda facilidade. E então eu lia sobre tudo. Era gestão, eu lia. Depois exercitava. E dava certo. Tem uma facilidade enorme com isso. Tem gente que sabe jogar bola muito bem, eu não sei. Tem gente que sabe cuidar da saúde maravilhosamente. Minha esposa ali, fantástica, se não fosse ela, meu Deus do céu. Mas eu realmente tenho que me cuidar. Mas a verdade é o seguinte, você sabe alguma coisa, eu sei de uma, e eu potencializei isso que eu sei, aprender. Mas aí eu descobri que eu tinha que ter diploma. Então eu fui estudar. Quando eu cheguei na universidade, descobri que a maior parte dos livros eu já tinha lido tudo. Então, eu peguei meus pedaços de papel. Bem, senhores, eu sou técnico contábil, eu sou bacharel em administração de empresas, eu sou pós-graduado em finanças, eu sou pós-graduado em marketing, eu sou pós-graduado em ciências políticas, eu sou pós-graduado em administração geral, eu tenho 72 cursos de extensão na área comportamental, psicológica, RH, sou mestre em administração de empresas, mestre em estratégia empresarial e fiz um meio doutorado em administração, cansei de ter pedaço de papel. Mas aí, pensei, agora eu sou o cara, né? Tenho os pedaços de papel e tal. Estamos aqui junto com os negócios. E me deparei com um grande dilema. Alguém aqui já fez o DISC?
além do nosso amigo ali que fez o nosso, alguém que já fez o disco, eu sou conforme 95. Sou extremamente detalhista e perfeccionista. Portanto, extremamente racional. Para mim, se eu sei um método, e se eu aplico o método, então dá certo, não é? Não. Não dá. Sabe por quê? Porque para a gente fazer acontecer, nós precisamos de outras pessoas. Outras pessoas. E muitas vezes eu sei direitinho, mas as minhas emoções me atrapalham. Eu vou tentar fazer as coisas, mas aí eu tenho aqueles 5 minutos de bobeira que as minhas emoções fizeram eu ter. E assim as pessoas contratam outras pessoas erradas, casam com outras pessoas que não deveriam se casar, tomam decisões as mais tolas possíveis, porque simplesmente elas não conseguem controlar seus sentimentos, sentimentos que influenciam suas ideias e, portanto, impactam nos seus comportamentos. E quando o seu comportamento é errático, você falha. Compreendeu? Você erra. E quando você começa a fazer isso, você começa a viver do passado, tentando corrigir o ontem. Agora, o seu presente não é mais olhar para frente. O seu presente é tentar matar o problema de ontem. Então eu comecei a estudar gente, curiosamente como um conforme. Queria entender que negócio é esse, não é verdade? Descobri um monte de coisa surpreendente. Descobri, por exemplo, que há pouco mais de 4.500 anos atrás, Abraão inventou um método comportamental que promove 3 grandes coisas em quem o pratica. Primeiro, se torna próspero. Tem muita gente que diz assim, eu estou bombando. Eu falo assim, você está próspero? Próspero, certo? Segundo, essa pessoa começa a ter saúde, disposição, ânimo. E, portanto, essa pessoa é saudável. Saudável. E, por outro lado, existe o último sinal. Ela tem harmonia nos seus relacionamentos. Pensa numa coisa interessante, quando você está errando, quando você está tomando decisões equivocadas, quando o seu comportamento é equivocado, você começa a conviver com dificuldades, dilemas, problemas, muitas situações estressantes. O que isso provoca em você? Muitos problemas físicos, emocionais, não é? Eu estou com a pressão muito alta. Você vai ver lá no médico tradicional, ele vai te dar um remédio para a pressão, mas você devia mudar o seu comportamento, sua pressão vai baixar, não é? Eu não consigo ter um relacionamento harmônico. Muda o seu comportamento, amigo. Isso vai mudar tudo. Você vai ter uma família melhor, uma empresa melhor, você vai ter amigos melhores, você vai fazer escolhas melhores. Comportamento é muito importante, mas muito, muito importante. É em função disso que nós começamos, em 1990, esses estudos. E aí, o meu objetivo, basicamente, era fazer os meus clientes ganharem dinheiro, prosperar, e eu também. Isso era o primeiro objetivo. Eu comecei a perceber que dava para fazer muito mais, não é? A nossa empresa, que nasceu em 1990, é a GEIM Consultoria, que tem essa marca ali de baixo. Ela já reorganizou
E, ao todo, nessa caminhada, 193 empresas. Atualmente, nós comandamos 9 empresas espalhadas pelo país. Então, a GEIM faz um negócio muito interessante chamado gestão compartilhada, que é gerir empresas junto com seus líderes. E, para isso, nós temos uma série de braços. Um desses braços é o DERU. DERU vem da junção das pequenas palavras chamada desenvolvimento humano. É por isso que nós apelidamos o DERU de super-humanos. Eu não vou falar aqui profundamente sobre GEIM para vocês, eu vou falar sobre o nosso braço do DERU, né? Porque o nosso tema aqui é comportamento. Então, o que é a DERU? A DERU é um braço da GEIM e que, pelo fato de que nós desenvolvemos já uma série de metodologias e uma série de testes comportamentais, que no mundo dos coaches se chamam assessment, né? E eu quero dizer para vocês que os nossos testes estão classificados hoje entre os 10 melhores do mundo. São os mais profundos, né? Então, um diz que nosso completo hoje tem, no mínimo, 40 páginas de profunda reflexão. Mas esses materiais, eles são usados para muitas coisas, como, por exemplo, fazer recrutamento e seleção. Porque, creia, milenarmente, o grande problema que você tem com relação às pessoas é escolher as pessoas certas para os lugares certos, na hora certa, do jeito certo. Se você faz isso, sua vida vai melhorar muito, né? Nós também fazemos o próprio desenvolvimento humano. Basicamente, nós fazemos quando estamos gerindo as empresas. Então, quando a gente chega lá, a gente descobre que os proprietários, na maior parte das vezes, a crise que existe é a crise comportamental deles, que está provocando aquilo, né? Então, eles estão doentes. A própria ferramenta de Abraão, por causa das suas exades, aponta isso. Qual é o tipo de doença, qual é o tipo de cura comportamental, e que essa pessoa comece a se tornar mais sábia. Quem tiver curiosidade, nos procure aqui no final. Nós podemos mostrar para vocês, e quem tiver curiosidade, inclusive na ferramenta de Abraão, nós eventualmente fazemos treinamento. No dia 10 de julho, faremos um em Minas Gerais. Tem gente que pega avião, vai de ônibus e chega lá. A gente faz muito eventualmente. E aí, o que ocorre? Fazemos isso para desenvolver pessoas, fazemos isso para uma infinidade de coisas. Fazemos isso para a reestruturação de RHs. Efeito prático. É muito comum a gente dobrar, triplicar as empresas, praticamente sem aumentar a gente. Para vocês terem uma noção do quanto nós brasileiros erramos nessa questão comportamental, em média, depende do setor, vai dar diferente. Mas, em média, o que um americano produz, nós precisamos de 4 brasileiros. Então, veja, por que as pessoas não têm acesso a muitos recursos? Produtividade baixa. Por que a produtividade baixa? Na maior parte das vezes, porque eu coloco a pessoa errada no lugar errado. Tenta imaginar como é duro para uma pessoa extremamente detalhista trabalhar com uma pessoa que gosta de arriscar. Não é? Essa pessoa vai entrar em parafuso. Hoje nós sabemos, por exemplo, o perfil exato de mais de 1000 cargos. O perfil comportamental exato. As empresas, inclusive, têm uma frase na ponta da língua. Elas dizem assim: nós contratamos pelo conhecimento e demitimos pelo comportamento. Olhamos o currículo. Nossa, fantástico, vai dar certo. Grande experiência. Começa a trabalhar. Chega atrasado. Olha, dá rasteira em todo mundo. Ou seja, contratei pelo conhecimento, demiti pelo comportamento. Não é assim? Nós não deveríamos levar em consideração o comportamento das pessoas? Então, naturalmente, se você faz isso, você começa a acertar. Pelo nosso cronograma, nós vamos ter 2 encontros. Hoje, nós vamos fazer a introdução dele. E como introdução,
eu vou fazer 7 perguntas para vocês. 7 perguntas dessa área. Pergunta que, se eu fosse você, eu anotaria e tentaria responder para mim mesmo. Não é verdade? Vou ter uma oportunidade novamente com o professor Wesley amanhã. Eu vou aproveitar e vou perguntar mais detalhadamente. Vou chamá-lo no cantinho e vou perguntar: olha, eu anotei, percebi tal coisa assim, assim. O que você acha? Vamos bater um papo amanhã? Nós vamos ter um tempinho. Não é verdade? Então eu anotaria as perguntas. Eu iria para casa, se eu fosse você, e me perguntava de verdade, como é na minha vida o que nós estamos perguntando aqui para você? Como é? Quando eu digo você se perguntar de verdade, é quando você não se propõe se auto-enganar. Porque esse é um outro grande problema do ser humano. Alguém pergunta algo para você, o que você quer fazer? Mostrar para o outro que você tem uma vida perfeita, que você não tem problema, tem vergonha de contar que eu tenho esse problema, aquela dificuldade, que eu vivo tal situação. Puxa vida, mas por que você tem que fazer isso para você? Joga um pouco a sua soberba fora, não é? Chega em casa, lá no seu cantinho, tranca a sua porta e se pergunta: como é que é mesmo que eu sou sobre essas coisas? Como é que realmente acontece comigo? Se você não consegue ser leal com você mesmo, com quem você será? Não é? Então farei essas perguntas para vocês aqui hoje. Perguntas iniciais. Eu quero dizer para vocês que essas perguntas são bem iniciais. Aos meus 31 anos de estudo sobre esse tema, eles basicamente apontam para um negócio interessante. Isso é um negócio muito profundo, que a gente não responde assim com 2 horas, com 1 hora. Alguns anos de acompanhamento, e aí você vai começar a se entender. E vai começar a perceber que para cada jeito de ser, existe um jeito de sair, seja do que for que você estiver se metendo. Mas faremos essas perguntas, e aí nós vamos começar a falar sobre esse empoderamento, essa prosperidade. A prosperidade, ao longo dos milênios de estudos do comportamento, tem a ver com o quão sábio o seu comportamento é. Então nós vamos fazer uma conceituação do que é sabedoria ao longo dos milênios, pelo menos do que está registrado na história. E vamos falar isso em palavras simples, mas palavras práticas, que você pode sair daqui e colocar à prova. Será que aquele professor não está viajando? Está assim, pensando uma bobagem? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Eu, particularmente, fui desenganado 10 vezes dos médicos. Os 9 primeiros já morreram. Eu estou vivo. Se você parar para pensar, não é só questão de saúde, você entende? Você toma decisões erradas, não é só sobre isso, não. Você toma decisões erradas nas empresas. Você toma decisões erradas sobre relacionamentos. Que tal começar a acertar? Não é? Então, não acredita em mim não. Coloque em prática e veja o que acontece. O que nós vamos contar para vocês, embora nós vamos falar isso de maneira bem simples. Tudo pronto, pessoal?